Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta. Estamos aqui para começar um podcast diferente hoje. Um negócio que lá em 2021, durante pandemia, 2020, durante pandemia, aconteceu um negócio chamado Lives da Maratona de Porto Alegre, no qual eu fui alçado a apresentador sem zero conhecimento de como fazer isso, porque as coisas acontecem, a gente tem que estar preparado quando elas acontecem, tudo por culpa dele, mandou eu começar a fazer as lives para a gente continuar, né, para o evento continuar ali aparecendo, o evento continuar em evidência mesmo durante aquele período de isolamento, e eu tentei por diversas vezes chamar esse senhor para participar comigo, né, das lives, depois do podcast, depois de outras coisas, e ele nunca veio falar comigo. Então hoje eu consegui, faltando poucos dias aí, um pouco menos de uma semana para a 40ª edição da Maratona de Porto Alegre, eu consegui chamar esse senhor aqui, o seu Paulo Silva, o diretor-geral da Maratona de Porto Alegre, para bater um papo comigo. Tudo bem? Bom dia, como é que tu tá? Tudo bem, tu? Satisfação, muito obrigado pelo convite. Foi muito difícil trazer esse cara para falar comigo aqui. Então vamos, para não perder muito tempo, assim, acho que tem muita história para a gente contar aqui durante esse período que nós vamos ficar junto aqui. E eu queria saber quanto tempo tu tá na corrida e quero que tu mostre aí um presente que tu ganhou da Olímpicos, que eu acho que representa muito bem a tua história na corrida. Bom, coincidentemente, a Olímpicos está fazendo 50 anos de atletismo em 2025 e eu completei no dia de ontem, que eu recebi esse presente da Olímpicos, 50 anos de atletismo. E estou muito lisonjeado, muito feliz, muito contente com esse presente. Inclusive ganhei um cartão aqui muito bonito, uma homenagem muito significante para mim, né? E por esses 50 anos de atletismo que eu fiz agora em maio, né? Eu comecei a contar na primeira prova que eu participei, coincidentemente foi numa prova em Porto Alegre, né? Na Sojipa, que eu corri 1.500. Foi a minha primeira competição, isso há 50 anos. E aí eles me deram esse bonito cartão e fizeram uma homenagem ainda mais bonita para mim e significativa, que fizeram um tênis especial com o meu nome aqui. Isso é muito importante. Quero agradecer a Olímpicos por essa parceria e por esse reconhecimento, né? Enfim, por tudo que isso representa para mim, né? E desses meus 50 anos de atletismo. Muito obrigado a toda a equipe da Olímpicos por esse belo presente. É isso aí. Tá, então me conta, lá em 1975, em maio de 1975, faz bastante tempo isso, 50 anos, né, numa conta rápida, como já foi dito. Como é que a corrida chegou para ti? Como é que tu saiu? Eu sei um pouquinho da história dele, né, porque quem não sabe tá vendo aqui, ele é meu pai, né, então eu conheço ele faz 38 anos praticamente, E eu quero saber, assim, eu sei algumas coisas que eu vou perguntar para ele, que eu não sei se ele está preparado para responder, mas eu queria que tu me dissesse como é que a corrida surgiu na tua vida, como é que as coisas começaram para ti. Olha, foi por acaso, né, no Exército, né, eu tinha ido para o Exército em 75, e eu, como a maioria do brasileiro, queria ser jogador de futebol. E aí eu fui fazer um teste físico da equipe, né, que eram 22 soldados, que era da seleção do quartel. E aí 11 corriam e os outros 11 contavam as voltas do famoso, da época era algo assim moderno, o teste Cooper, que era uma corrida de 12 minutos, né? E aí na pista de atletismo, que tem 400 metros, e aí o pessoal fazia 7 voltas, raramente tinha um que fazia 8 voltas, 7 voltas e pouco era grande maioria. E aí o soldado, nunca esqueci o nome dele, do Luiz, que é o que contava minhas voltas. Né, o Luiz correu, contei as voltas dele, depois eu fui correr e na média era entre 7 e 8 voltas. E eu fiz 9 voltas e mais 40 metros. Aí o sargento Marcos, que era que fazia o controle, falou assim: ô Luiz, tu vai ser soldado a vida inteira, porque não sabe nem contar. Falou para ele, né, naqueles tempos, né, 50 anos atrás dava para falar, hoje em dia não dá, né, não daria. Então pediu para o Luiz que estava errado. Daí eu falei: não, sargento, eu tenho certeza que eu fiz as 9 voltas. Não fez. Não, eu fiz, eu fui enfático, né? Daí então vou fazer o seguinte, eu disse para ele: amanhã eu volto aqui, faço de novo para o senhor contando as voltas, né? Aí ele
deu uma, né? E ele disse, tá, então eu vou fazer o seguinte, sei lá, que era terça, quarta-feira, ele disse, ó, no sábado, então, de manhã eu vou vir aqui e vou contar. Daí eu fiquei brabo, né? Daí eu fui lá e fiz 9 voltas de 70 metros. Aumentei mais um pouquinho, né? Daí ele chegou na hora, naquele momento foi uma maior decepção para mim, naquele momento, né? Ele dizer que eu tinha que parar de jogar futebol, que ele ia me levar para a equipe de atletismo, que eu não tinha noção do que aquilo representava, né? Então, eu disse, não, eu não vou parar com o futebol. E daí ele disse, não, o que é a pior coisa que tem no exército, aqui no quartel para ti? É tirar serviço, né? Ficar de plantão 24 horas, cada 2 horas ficar de guarda. E aí eu disse, a pior coisa, o mais difícil é isso. Daí está, então, se tu ficar no futebol, tu vai continuar tirando serviço. Se tu for para a equipe de atletismo, eu vou te tirar do serviço. E aí, quer dizer, já começou a ficar bom, já me agradou o negócio, né? E aí foi por esse acaso aí que eu comecei a correr, né? Mas isso foi em janeiro de 75. E eu conto a primeira competição, que foi uma prova de 1.500 metros que eu vim correr na Sojipa, uma competição do Exército, e fiz minha primeira prova oficial, eu fiz 4,31 no 1.500. Né? Então essa foi a minha estreia, que foi em maio de 75. 4,31 no 1.500. Sem nenhuma experiência é bem... é bem... Hoje, até hoje é um tempo muito forte, né, no 1.500, então... E tu já foi direto, tu já ficou na Sojipa? Quanto tempo demorou? Como é que foi essa evolução até tu se tornar, de fato, atleta Sojipa e se mudar para Porto Alegre? Na verdade, eu fui servir o exército em Cruz Alta, porque na época eu morava em Soledade. Aí, quando eu saí do exército, o pai já estava morando em Passo Fundo, nesse meio tempo. Daí, os meus irmãos, a minha mãe, enfim. Aí eu fui de Cruz Alta para Passo Fundo, isso em novembro de 75, que eu saí do quartel. E aí eu fiquei o restante do tempo dos dias que tinha de 75. Em 76, em fevereiro de 76, eu trabalhava, nessa época eu voltei para o Passo Fundo, trabalhava na roça. Eu lavrava com bois, cavalos e tal. E aí eu estava lavrando, trabalhando a semana toda, e eu descobri, escutando um radinho que estava amarrado assim no cabeçalho do arado, eu escutando uma rádio lá de Passo Fundo, e aí eu escutei que teria uma corrida rústica de 8 quilômetros de noite, no sábado. Aí eu falei, pai, vou lá correr essa prova. Daí fui, corri e ganhei a prova, né? Foi a primeira rústica que eu corri. Daí eu corri, isso era início de 76. Aí passei aquele ano, competi uma vez em Florianópolis, mais umas 2 vezes que eu corri na pista 3.000 metros, né? E aí quando foi final de 76, eu vim correr em Porto Alegre, uma rústica do Jornal Correio do Povo, que eram 12 quilômetros, e fui segundo colocado. E aí o pessoal, à época, muito, vamos dizer assim, as provas muito... vamos falar a palavra mesmo, arcaico, assim, a organização, né? Então, eu corri, fui vice-campeão quando eu entrei no funil da chegada, né? O pessoal que é do chip hoje em dia não tem nem ideia como é que seria, né? E aí me desclassificaram porque não conhecia, não sabia quem era. Eu fazia um ano que não cortava a barba, não cortava o cabelo, com uma meia pelo joelho, jogador de futebol, um calção de pano, uma camiseta de manga comprida assim e tal. O pessoal não conhecia e disseram, não, esse cara aí ele deve ter atalhado e tal. E eu disse, não, insisti, discuti e tal. Daí tem um camarada que foi terceiro, Antônio Aguiar de Deus, que foi esse cara que me encaminhou para Sojipa, né? Meu padrinho de casamento. O Antônio Aguiar de Deus falou, não, o rapaz aí, falou assim, o rapaz aí correu na minha frente, né? Porque naquela época eu era rapaz. E aí ele escorreu na minha frente, a prova toda, tem que classificar ele e tal. Aí eu fui vice-campeão, perdi pro Juvenal Chibiac. Aí, meu compadre, meu padrinho também. Aí eu fui vice-campeão, voltei para casa, treinei. Em março de 77, eu vim correr uma outra prova aqui em Porto Alegre, da federação e tal. E aí eu corri essa prova e ganhei a prova. Ganhei a prova e daí o Antônio Aguiar, esse meu, que tinha, né, me indicado na outra corrida, me levou para Sojipa, né? E aí, em março de 77, final de março, 22, 23 de março, se não me falha a memória, eu vim morar em Porto Alegre. E aí, saí da roça, saí do Cabo do Arado e vim morar na Sojipa. E aí, nisso,
Morei 11 anos dentro da Sojipa como atleta, daí corri 800, corri 1.500, corri 3.000, né? Depois corri 5.000 e assim eu fui me fazendo atleta, vamos falar, né? E acabei que corri 1,58,2 no 800, 3,55,2 no Troféu Brasil, que eu fui sexto geral no Troféu Brasil de 77, 78. Fui sexto colocado no Troféu Brasil, que é a minha melhor marca, 3,55,2. Corri 9,9 nos 3.000 com obstáculo, corri 8,39 no 3.000 raso, corri 14,29 nos 5.000 metros, corri 29,36 no 10.000, corri 2,20 minutos e 9 segundos na maratona, né, na maratona de Los Angeles, que é a minha melhor marca. Esses que eu falei são as minhas melhores marcas pessoais. E tem em 81, eu estabeleci um recorde gaúcho que permanece até hoje, porque é uma prova que saíram poucas vezes e tal, né? É uma prova de 20 quilômetros na pista. Para quem não sabe, que são 50 voltas na pista, né? Foi feito em novembro, num verão ferrenho, em novembro, né? Com temperatura altíssima, e eu fiz esse recorde gaúcho que é até hoje, que é 1 hora, 2 minutos e 43 segundos, né? 31 e pouco cada 10.000. Então, resumidamente é isso, né? Fui 10º colocado geral na São Silvestre, fui 11º na Maratona de Los Angeles, representei o Brasil em 87 na Copa do Mundo da Maratona na Coreia, em Seul, né? Resumidamente é isso. Na verdade, lá no começo, o que mais me chamou a atenção quando tu falou que tava um ano sem cortar o cabelo, que tu tinha o cabelo naquela época. Foi o que mais chamou a atenção. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção nessa história aí. Mas, assim, uma coisa de importante tu vai falar chegar também. Lá, não te preocupe. Uma coisa importante falar pra quem tá nos escutando, assim, que, né, isso aí tu falou nos anos 80, a maioria das tuas melhores marcas foram feitas nos anos 80, e era uma pista, alguma sintética já, ou a maioria foi feita no carvão? Desses resultados que eu falei, a maioria foi no carvão. O 10.000 foi no carvão, 29,36 foi no carvão, o Troféu Brasil 14,29 foi no... os 5.000 metros foi no Troféu Brasil, que foi no Ibirapuera, na pista sintética. E Los Angeles, 1987, 86? 87. 87. E uma coisa legal de falar, que naquela época não tinha, né, todas essas inovações, não tinha esses tênis olímpicos maravilhosos que nós temos hoje aqui. A gente não tinha tênis com placa, a gente não tinha nada disso, né? E esse 29,36 que tu correu na pista, na Sojipa, foi a primeira vez que um gaúcho baixou de 30 nos 10.000 metros, é isso? Sim, exatamente. Foi recorde gaúcho da época. Os 10.000 eu bati o recorde gaúcho 7 vezes, né? Eu era 31, 14, 7 a época. Aí eu fiz 30, 51, se não me falha a memória, 30, 49, coisa assim. Depois fiz 30, 47, 30, 31. Depois, aí o Euclides Fajardo bateu o recorde, fez 30,09. E aí depois eu fiz 29,36, que foi o recorde gaúcho da época, né? Mas nessa prova eu acredito que prova entre corredores gaúchos na história do atletismo foi a prova de 10.000 mais forte que teve no estado, né? Entre corredores gaúchos. Que eu fiz 29,36, fui primeiro. O Jolar já nos deixou. Finado Jolar fez 29,39. O João Pereira fez, se não me falha a memória, 29,36, 46. E o quarto colocado foi o Gregório Lewandowski, que fez 30 cravado, 30,00. Né? Então, eu vejo que aquela época, né, em 1987, essas marcas eram bem significativas. E até hoje são, né? Sim, até hoje são. Hoje disputaria Troféu Brasil com muita facilidade. Ele estaria nas primeiras colocações do Troféu Brasil. E aí, só para traçar um paralelo, nós estamos falando de 87 e a gente vai falar, né, da tua entrada na organização das provas, na organização dos eventos. E quando é que foi que teve esse estalo de daqui a pouco, sei lá, querer fazer outra coisa que não só ser atleta? Eu acho que é importante salientar que a Sojipa te deu oportunidade também de estudar, né? Não só de ser atleta, mas como poder estudar
para ter uma qualificação profissional para lá na frente vislumbrar um futuro, né? E eu queria que tu traçasse quanto isso foi importante para ti, essa maneira de pensar e tanto viajar pelo mundo para competir e tal, conhecer outras culturas, outras pessoas, te fez chegar na organização das provas. Na verdade, a Sojipa foi foi e é até hoje a minha segunda casa, né? Porque eu vim, que nem eu falei, eu morei 11 anos dentro da Sojipa, eu vim do interior, com 21 para 22 anos, com a 8ª série, né? Aí eu fui estudar no Colégio São João, com um convênio que a Sojipa tinha, fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, na época se falava assim, do segundo grau. Aí depois fiz um ano de faculdade na Fevale, em Novo Hamburgo. Depois eu me transferi para a URGS, né, e me formei na URGS, né? Então a Sojipa, nessa época, oferecia para todos os atletas da equipe, a equipe de fundo da Sojipa era das melhores que tinha no Brasil, era uma grande equipe. Ela oferecia para todos os seus atletas, não só do fundo, de todas as modalidades, oferecia, digamos assim, o custeio dos estudos, né? Então, eu entrei na faculdade, meus colegas já tinham 17, 18 anos, eu tinha 26 quando eu entrei na faculdade, né? Então, e se formou, tu tinha quanto mesmo? Mas quando me formei, aí demorou bastante. Mas eu fiquei bastante tempo na URGS até conseguir me formar, né? E aí tu já estava competindo, porque tu se formou, acho que 90 e alguma coisa, não lembro exatamente o ano que tu se formou, mas... 88. Não, senhor, eu já era nascido, fui na tua formatura, ué? 90 e pouco, Por que tu decidiu, como professor de educação física, acho que tu começou dando aula em colégio, começou sendo treinador, acho que é uma parte importante a gente falar também a tua experiência como treinador da Sojipa também, né? Depois, eu não sei se ela andou paralela à tua carreira de atleta, mas quando começou a carreira de treinador da Sojipa, porque, como diz o treinador do teu clube de futebol de coração aí, tu foi o único campeão da Maratona Internacional de Porto Alegre como corredor e como treinador, né? Ninguém ganhou a Maratona de Porto Alegre como corredor e também como treinador. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também da tua história como treinador de atletismo, como treinador de corrida de rua e de atletismo no geral. Foi mais uma oportunidade que a Sojipa me deu, né? Que foi trabalhar na Sojipa com iniciação esportiva, né? Eu trabalhava com as escolinhas, que falava assim, escolinha de atletismo da Sojipa, trabalhei alguns anos, nem lembro quantos, e descobri muitos atletas de diversas modalidades, não só corredor de longa distância, descobri corredores desde 100 metros, lançador de martelo, né, saltador em distância, mas mais diversas modalidades do atletismo eu fiz essa iniciação. E aí no meio desse caminho, o professor Hélio Carraveta, meu padrinho também, o professor Hélio, professor doutor Hélio Carraveta, que foi teu professor também na faculdade, o Hélio, que foi meu treinador, e ele me oportunizou de eu iniciar essa carreira. Daí eu comecei a treinar, eu treinava a escolinha e ele me oportunizou que eu começasse a treinar as atletas, a equipe feminina de meio fundo e fundo da Sojipa, né? Inclusive a Geni Mascarello, por um período curto, mas também foi minha atleta, foi treinada por mim, né? E depois que tu falou que eu ganhei a prova como atleta, e a Maria de Lourdes Bisotto, que era treinada por mim, foi vencedora da maratona também. Não lembro se foi 97 ou 98, eu não lembro. E aí eu trabalhei com os iniciação, né, e com os atletas de meio fundo e fundo, onde eu tive atletas recordistas, além da Bisotto, campeã da maratona, eu tive recordista estadual, a Isabel Cristina da Costa Chaves. A Isabel, ela foi recordista gaúcha à época dos 5 mil e do 10 mil, e quero crer que o 10 mil é até hoje ainda, o recorde seja da Isabel. Acho que é da Rosa. Mas a Rosa, quando fez, não competia por aqui. Acho que sim, é da Rosa. Bom, acho que é da Rosa. mas enfim, a Isabel, à época, era das melhores corredoras brasileiras, né? Ela, diversas provas que ela participou, ela perdeu para Carmen de Oliveira, né? Que era a melhor, né? É a melhor da história do Brasil. É a melhor da história. Então, eu treinei assim, tive a oportunidade de treinar, iniciar bons atletas também, né? Isso foi tudo graças à oportunidade que a Sojipa me deu. Legal. E aí, como treinador, Sojipa,
organização, como é que essa coisa começou quando que isso começou a mudar? Eu sei que a gente poderia ficar aqui fazendo uma série de 8 episódios de 1 hora para contar toda a história desse homem, mas é que, como o tempo é curto, a gente vai passar um pouco já para a parte da organização. Como é que tu teve essa ideia de começar a organizar? Como é que começou tudo isso? O que que aconteceu para tu resolver organizar a prova? Na verdade, eu sempre fui e sou bastante crítico das coisas, né? E eu criticava muito os organizadores da época daqui, né? Mas eu era aquele que ia lá, criticava, no sentido sim de fazer as corridas daqui crescerem, porque como eu tinha oportunidade de competir em outros lugares, eu via que nós estávamos muito atrasados em relação à organização. Então era nesse sentido. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, eu ganhei a maratona em 84, a maratona de Porto Alegre, e em 94 eu comecei a organizá-la, né? E ainda estou até hoje, né? Então, não era muito tempo, não foi muito tempo isso, né? Mas então, inclusive assim, só para falar uma coisa bem caseira, tu nasceu numa sexta-feira às 20 horas, né? E no outro dia eu organizei a primeira corrida que eu fui organizar, assim, sozinho, vamos dizer assim, foi em São Lourenço do Sul, uma corrida de uma feira agropecuária que tinha lá. No outro dia de manhã eu fui para lá para organizar uma corrida, isso, né, em 87. Aí eu organizei algumas outras provas que tinha, à época tinha a rústica dos arquitetos, que era a rústica mais forte que tinha no estado da época, era a rústica dos arquitetos. Eu organizei aquela rústica de 17 anos com o Paulo Edir, né, a partir de então. E aí, nesse meio tempo, quando o Vilmar Elman, o saudoso Vilmar Elman, era o presidente do Corpa, organizava a maratona, daí depois veio o Paulo Edir, era o presidente do Corpa, organizou a maratona até 93, e aí ele me convidou, vamos dizer assim, para que eu me apresentasse já para tentar ajudar a maratona, né, a organizar a maratona. E eu havia ajudado o Vilmar, ele, né, entre outros, na organização em outras oportunidades. E aí, a partir de 94, eu assumi a organização da maratona diretamente. Desde 94. Desde 94, mas justo, foi muito mais. Sinceramente, tudo que eu sou, o que eu tenho, o esporte me deu. E eu me senti assim, até na obrigação de aquilo que eu aprendi como atleta, como treinador, né, que eu conheci, aprendi, vi e tal, eu me senti na obrigação de oferecer isso, esse conhecimento que eu tinha adquirido para as pessoas, mas a gente sempre busca continuar aprendendo, né, em todas as oportunidades possíveis para continuar, seguir organizando cada vez com mais qualidade a maratona. E eu acho que 94 foi a primeira maratona que tu organizou de fato e é a maratona que o Luiz Carlos bateu o recorde que dura, que vai cair agora domingo. O Luiz Carlos bateu o recorde de 94, foi a primeira experiência. Eu tinha na época acho que 7 anos, 7 anos quando tu organizou a primeira maratona, e eu acho que uma das coisas que eu tenho gravado na memória até hoje foi o estado que tu ficou antes da primeira maratona. O estado de estresse, o estado de nervosismo, eu tenho a cena gravada na minha mente até hoje. E eu fico pensando às vezes quando eu tô trabalhando, quando é que aquilo vai acontecer comigo? Porque foi uma coisa que me marcou muito, assim. E o quanto esse teu nível de responsabilidade, de perfeccionismo para fazer as coisas, porque tu falou lá no início lá, né, do velho Jango, do vô, que ele deu um conselho bem interessante, né, pra ti quando tu começou no trabalho, na vida em geral, que era o conselho de se não for fazer bem feito, não se meta. E eu acho que quanto esse nível de responsabilidade elevou a régua dos eventos que tu quis começar a organizar, quando tu realmente entrou na maratona, o que isso fez de diferença na organização da prova, assim? Na verdade, realmente sim, que até hoje que mais me marcou assim como como é que eu vou dizer, nível de estresse, realmente foi a primeira edição. Eu não conseguia calçar o tênis, não conseguia vestir a minha roupa. A tua mãe que me ajudava, porque realmente eu fui travando de uma maneira que eu fiquei
assim, muito mal. Eu levei muito tempo para me recuperar do estresse. Porque o que acontece? Como eu que nem tu falou, isso do teu avô, né? Que o meu pai dizia que se tu vai fazer alguma coisa, se tu não é obrigado a te meter, mas depois que tu te meter, tu tem que fazer bem feito. O pai falava assim, então essa foi uma coisa muito simplória que ele falava pra gente, mas dá um senso de responsabilidade, né? Então, assim, quando eu senti que eu estive, né, que eu vi que a maratona estava na minha mão, eu fui me dar conta, vamos dizer assim, caiu a ficha da responsabilidade que era aquela, né, aquele negócio, né? Então, isso foi muito, muito estressante, né? E foi muito, muito difícil para mim superar essa primeira edição, né, principalmente. E depois a gente, né, a cada ano tem outros estresses e tal, né? Mas a gente vai aprendendo, vai se cercando de pessoas melhores, né, vai se fortalecendo, vai aprendendo principalmente, né? E fazendo com que a maratona cada ano saia melhor no nosso entendimento, né? Esse recorde do Luiz Carlos realmente foi algo muito marcante, tanto é que, né, na maratona perdura até hoje, né? E uma coisa, um diferencial que tu falou, esse diferencial é importante destacar. A maratona de Porto Alegre de 1994 até hoje, em todas as suas edições, tiveram um exame de doping. Isso é um diferencial e eu tenho certeza que de todas as maratonas brasileiras, de 94 para cá, é a única que em todas as edições fez isso, né? Isso são coisas que a gente tem que antever, a gente tem que, né, saber que é importante, saber que deve ser feito e, né, fazer, né, com que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Tanto é que tu pode falar até melhor como que a gente conseguiu hoje chegar no selo da World Athletics que a gente chegou, né, o nível que a maratona chegou na atualidade, né? E, assim, na maratona, agora falando especificamente da maratona, tu tá envolvido na maratona de Porto Alegre, de fato, desde a sua primeira edição. Tem uma foto que ela roda aí, de vez em quando ela aparece de novo, que é do título do Camões, né, que venceu a primeira maratona de Porto Alegre. E tu tá na moto, né, acompanhando, né, ele na moto. Queria que tu contasse, assim, o que que tu lembra dessa primeira edição da maratona, o que que tinha, de fato, o que que não tinha, como é que era a estrutura, tinha alguma estrutura, como é que funcionava a prova nessa época, como é que era esse... contar um pouco da história, na verdade, dessa primeira edição e depois da segunda edição, que foi a edição que tu venceu. Na verdade, tá muito, muito claro para mim, né, dessa primeira edição. O Camões, nós morávamos no mesmo alojamento na Sojipa, né? E eu, além de amigo dele, me senti na obrigação de ajudá-lo, né? Porque correr uma maratona sempre é difícil. Agora imagina naquela época, né? O trânsito aberto, não tinha posto d'água no percurso, não tinha. Então a gente tinha que dar um apoio para o companheiro, né? Para o colega de clube. E aí eu acompanhei ele, né, toda a prova, né, de moto e, e dei água para ele, né, às vezes que ele me necessitava e tal, para dar um suporte. E eu digo mais, eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Não que a gente tenha feito alguma coisa errada, mas porque na época era assim que funcionava. Vamos dizer, quem tinha mais estrutura, né, se beneficiava. E nós, clube, Sojipa, nós, amigos e tal, a gente tinha mais estrutura. E o Camões tem certeza absoluta que ele ganhou a prova. Um dos motivos principais foi a estrutura, o apoio que ele pôde receber da gente. Porque não estamos falando mal de ninguém, nem culpando ninguém. A época era assim, né? E ele foi melhor abastecido que os outros, e um dos motivos que ele ganhou foi esse, com certeza, né? Então, a primeira eu acompanhei o Camões e voltando um pouquinho, eu fiz parte da ata de fundação do Corpa, que foi quem criou, idealizou e sempre fez a maratona, né? Então, eu estou junto com a maratona desde a sua concepção, né? Desde que foi tido a ideia de realizar a maratona. E daí, em 84, eu ganhei a maratona, né, como já falei, né? E a época, isso me recordo agora, a época, esse tempo de 2:22:16 foi, mais uma vez, foi recorde gaúcho, que eu não sei se foi 6 ou 7 vezes que eu bati o recorde gaúcho também da maratona. Então, essa época, esse 2:22:16 que eu ganhei, era recorde gaúcho da época, na maratona.
E daí tu falou que, né, fez parte da data de fundação do Corpa, teve junto desde a primeira edição da maratona, ajudando também, né, seja como parceiro do Camões, que venceu a prova, seja como ajudando o Paulo Edi ou os outros presidentes ali que estavam na organização das provas antes. E eu sei também que nesse trajeto de maratona, desde 94 ali, depois teve uma parceria muito grande, alguns anos, com a própria, onde a gente está gravando aqui nos estúdios da RBS. Eu acho que um grande parceiro que tu teve aqui dentro foi o Ranzolin. Eu acho que é um cara que teve, um cara muito à frente do seu tempo no pensamento, até na questão da organização da maratona. Eu acho que ele contribuiu muito com a maratona. Eu queria que tu falasse um pouquinho, de repente, desse trajeto que tu teve junto com o Ranzolin, e quanto a maratona subiu de patamar nesse período, porque ela sempre foi a maior prova do estado. Ela sempre foi a prova com mais gente participando, mas ela tiveram anos que ela teve ali 3, 4, 5, ficou 5 mil, 5 mil, 5 mil. E aí depois que a gente conseguiu ter um boom, né, de número de inscritos na maratona. O que tu deve o que tu acha que pode ter acontecido para a maratona ficar tão buscada, tão procurada até a gente chegar hoje nos 25 mil atletas inscritos que nós temos na prova? Na verdade, para ser correto, a maratona, quem idealizou, quem criou a maratona foram dois médicos, o Antônio Celso Ayub, que foi correr a maratona de Nova York, ele foi correr a maratona de Nova York, posso errar aqui, acho que foi 82, se não me falha a memória, deve ter sido 82, ele correu a maratona de Nova York e trouxe o estatuto do Clube dos Corredores de Nova York para fundar o Corpa. Talvez esteja errado no ano aí, alguma coisa de memória assim. E Antônio Celso Ayub, Enio Paulo Aguzoli foram os mentores intelectuais, vamos dizer assim, entre outros parceiros, em criar o Corpa, né? E a partir desse pontapé que a maratona foi se desenvolvendo, né? Eu diria assim que por que a maratona chegou nesse patamar que falou, né? Eu acho que voltando um pouquinho no tempo, aquilo que eu falei antes de 94 para cá, que a gente começou a fazer medição oficial, cumprir as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, né? Tomando cuidado sempre de melhorar no abastecimento, melhorar no percurso, né? Melhorar na data de realização para que fosse num período frio, né? Então a gente sempre foi procurando esses detalhes técnicos, né, para fazer com que a maratona cada vez fosse tecnicamente, né, oferecida aos atletas condições de fazerem melhores marcas. E eu acho que tem essa questão da parte técnica da maratona. Eu acho que ela é importantíssima no crescimento da maratona, mas eu acho que eu acho que a grande rosto da maratona, a grande pessoa responsável por isso é tu. Não tem outra pessoa. Eu sei que tem uma equipe, eu sei que tem uma... Mas assim, eu sei de várias vezes que a maratona teve para não acontecer, e ela só aconteceu porque tu disse que ela ia acontecer. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas experiências, assim, de fazer contra tudo e contra todos, como foi muitas vezes. Na verdade, assim, fugiu o raciocínio, né, que tu falou do grande Armindo Antônio Ranzolin. O Ranzolin, ele foi realmente um visionário, que nem tu falou. Durante todo o tempo que ele esteve à frente aqui, foi ele que fechou uma parceria com o Vilmar Elman, né? E depois seguiu com o Paulo Edi, e depois prosseguiu comigo, né, fazendo a maratona ser transmitida ao vivo por uma rádio da potência da Rádio Gaúcha. Isso deu visibilidade para a maratona de maneira assim, sobremaneira isso, né? Fez com que a maratona se tornasse conhecida, né? Por toda essa divulgação que a Rádio Gaúcha, principalmente, né, o Grupo RBS faziam. Sempre fizeram e, digamos assim, voltaram a fazer agora de novo. O ano passado, esse ano, enfim. E aí teve um ano, que eu não vou me lembrar qual exatamente, que por questões teve o ano de 1990, ela não saiu por causa que assumiu o governo Collor e ela foi cancelada. Aí teve um desses outros anos depois que eu já tinha assumido, não vou lembrar, que teve um ano que estava dificuldade de conseguir patrocínios, enfim, e aí teve assim
eu fui chamado, na verdade, para ser bem transparente e sincero, pelo Ranzolin, para que a gente aquele ano mudasse de data, enfim, ou cancelasse a maratona, porque estava difícil de conseguir patrocínio, né? E aí eu falei, não, a maratona já está inscrição aberta, a gente vai fazendo essa data, né, a data que está proposta, e nós vamos atrás. E a gente só tem uma possibilidade dela não sair só se eu morrer a data da maratona, senão ela vai sair. Falei desse jeito para ele. Aí tá bem, fizemos a maratona e tal, né? Depois a gente ajustou daqui e dali, fizemos nesse ano. E depois em 2016, foi outra data, outra data da maratona que esteve para ser, também fui chamado para ser cancelado naquele ano, né? E eu disse, não, a maratona vai acontecer, a maratona é do corpo, enfim, nós vamos fazer a maratona. Então, realmente, a gente sempre procurou, voltando aquele velho ensinamento do meu pai, né, se tu vai se meter a fazer alguma coisa, faça da melhor maneira possível, né? Como é que fazer? Não joga a toalha antes da hora. Então, realmente, esses períodos difíceis, né, a gente sempre passou. Mas a partir de 2016, que a gente fez 2016, a gente saiu de 5 mil, em torno de 5 mil que tiveram em 2015. Em 2016 a gente fez 7.500 pessoas. Aí 2017 repetimos, se não me falha a memória. Daí 18 fizemos 10 mil, 19 10 mil. Veio a pandemia, ficamos 2 anos, né, não fizemos a maratona, fizemos ela virtual, uma coisa inimaginável, né? E aí 2022 daí foram 15 mil, 2023 15 mil, 2024 18.500 e 2025 25 mil, né? Então a gente está nesse e sendo a segunda, uma coisa que para mim era inimaginável, a maratona de Porto Alegre ser a segunda maior maratona do Brasil. Nós só somos menores, né, ou somos a segunda maior maratona do Brasil, só perdendo para o Rio de Janeiro. Isso é algo que eu nunca imaginei que nós pudéssemos ser maior que a maratona de São Paulo, né? Isso é uma coisa que realmente eu não imaginava isso nem há 20 anos atrás, nem há 5 anos atrás, né? Mas aconteceu, as coisas foram acontecendo, foram tomando um rumo legal, né? E teve assim, eu tenho certeza absoluta disso, que essa virada assim dos 10 mil para os 25 mil, eu tenho certeza absoluta que foi a entrada da Olímpicos. A maratona tomou, sempre tivemos outros parceiros, sempre importantes, mas o decisivo foi a entrada da Olímpicos, fazer com que a maratona chegasse a esses 25 mil, e com certeza vai continuar crescendo para 30 mil, 35, 40, enfim, vamos em frente. Eu acho que a maratona sempre teve sempre foi muito. Ela sempre estava ali, a gente teve sempre muitos parceiros, sempre muita parceria de gente importante, de empresas importantes, mas realmente a visibilidade que a Olímpicos trouxe para a Maratona de Porto Alegre e também esse investimento e que eu acho que corre lado a lado esse boom que a corrida teve, né? Mas esse boom ela teve 2, 3 booms nesses últimos anos, mas agora cada vez mais forte. O pós-pandemia, o pessoal realmente se atentou para cuidar da saúde, se atentou para começar a correr, para praticar uma atividade física. Eu acho que está muito atrelado isso da Olímpicos, que é uma marca que está fazendo como tu 50 anos né, de existência, né, tá fazendo 50 anos de atletismo, 50 anos plantando a sementinha da maratona, plantando a sementinha das corridas de rua, e a Olímpicos 50 anos plantando essa sementinha até se tornar hoje o tênis mais usado pelos brasileiros que correm, né, em pesquisa realizada, a Olímpicos é sempre líder de segmento no Strava. Então assim, eu acho que as duas coisas caminham lado a lado, né? A Olímpicos ajudou muito a maratona, a maratona também ajudou muito a Olímpicos nesse processo de massificação do tênis. E o que representa para ti nos últimos 3 anos ter o logo da maratona estampando um tênis? Alguma vez tu pensou que isso pudesse acontecer? Alguma vez tu sonhou que a maratona pudesse estampar uma grife, estampar uma linha de tênis de uma marca tão importante como a Olímpicos? Olha, sinceramente, não. A gente sempre pensava em fazer o melhor, mas digamos até, talvez por falta de conhecimento,
né, não imaginava que um dia pudesse chegar nesse padrão, nesse nível de excelência, né, que a maratona atingiu, né, digamos, de 22 para cá com a entrada da Olímpicos. Realmente foi decisivo e que nem tu falou, acreditamos nós que foi bom para ambos, né? Foi bom para o Olímpicos, foi bom para a maratona, foi bom para todos, foi bom para a corrida, foi bom para o esporte, né? Foi bom para tudo, para todos. Essa parceria que a gente tem certeza que vai continuar existindo por muito tempo. Pelo menos até a 50ª, porque depois da 50ª eu vou parar com a maratona, daí vou passar o bastão para ti, mas até a 50ª vão ter que me aturar. Não, é impossível. Esse negócio é meio difícil, é muito difícil. Esse negócio, eu nem gosto de falar nesse negócio aí, porque não tem como imaginar a maratona sem tu estar junto, porque não tem como. É inviável. Ninguém faria as coisas que eu sei que tu já fez pela maratona, ou que as coisas que eu sei que tu fez pelo esporte. Eu acho que ninguém faria as coisas de bastidores que a gente não traz pra cá, mas eu acho que a maratona, ela deve esses 25 mil. Tem muita coisa, muita semente plantada, muita coisa que aconteceu nos últimos anos, mas eu acho que o principal personagem na maratona, e eu falo isso sem nenhum problema, é tu. Eu sempre digo isso quando me acreditam como organizador, como alguma coisa na maratona. Eu sempre digo que só tem um responsável aqui, esse responsável é tu, e se a maratona tem esse tamanho é por tua causa. E eu gosto muito de dizer isso pra ti, embora tu não goste de ouvir, porque teu excesso de humildade não te permite isso. Então não precisa me te falar esse tipo de coisa, mas eu falo aqui porque tu é a pessoa mais importante, talvez, no atletismo do Rio Grande do Sul na história. Então eu queria deixar isso claro aqui, que eu sinto isso, e eu tenho certeza que um monte de gente que tá nos assistindo também sente isso, e agora azar é teu que vai chorar. Assim é difícil, né? Não, tu sabe que eu procuro sempre fazer o melhor, dar o melhor, exigir o melhor, mas eu entendo que eu devo passar desapercebido, até que nem tu falou, quanto tempo faz que tu tá tentando fazer com que eu viesse. Eu não tenho rede social por opção, né? Eu não tenho temperamento para ter rede social, por isso que eu não tenho, né? Então eu procuro, digamos assim, aparecer o mínimo possível para que a maratona possa aparecer da melhor maneira possível, né? Esse é o meu pensamento, essa é a maneira que eu sempre estou agindo, né? Tomando todos os cuidados, né? Com todos os meus, como é que eu vou dizer, as coisas que eu exijo e incomodo para que saia da melhor maneira possível. Tu sabe muito bem disso. Mas é uma missão que eu acredito que o esporte me deu, e eu vou seguir até que eu tenha forças. E pra gente falar um pouquinho da 40ª edição, é um número, né, que é devido à pandemia, né, ele já devia ter acontecido, devido àquela edição que não aconteceu também em 1990, mas esse ano nós chegamos à 40ª edição, um número redondo. E o que tu espera dessa edição? O que tu acha que essa edição pode trazer de diferente, né? Além dos 25 mil pessoas, 17 mil pessoas só no sábado vão estar correndo a meia maratona, mais de 10 mil pessoas correndo a meia maratona, 7 mil pessoas divididas ali entre os 5 e os 10 quilômetros também. Só no sábado, a maratona de Porto Alegre já vai ser a maior maratona de todos os tempos, sem a maratona ter acontecido ainda. Então, o que tu espera dessa 40ª edição? O que tu acha? O que as pessoas podem esperar dessa prova? Não, o que eu espero que a gente possa entregar o nosso melhor, né? Esse é o meu maior pensamento. E como é a maior edição, nós temos que entregar o nosso melhor. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo, é para isso que a gente está trabalhando, e espero que a gente possa cumprir com essa palavra empenhada aí de entregar o melhor nessa maior edição de todos os tempos até então. Eu acho que essa maratona ela é mágica, porque são 40 anos, é um número significativo, são 50 anos teus no atletismo, são 50 anos de Olímpicos, e eu fiz uma conta rápida também, que faz 20 anos que eu tô trabalhando contigo, tá? Então, eu acho que é um número, eu tô na metade da idade da maratona, mas as últimas 20 maratonas eu tava junto contigo, te ajudando ali da melhor maneira que pudesse ajudar, e eu acho que a gente tá tudo muito bem pensado, muito bem planejado, junto com todos os parceiros que envolvem a prova, para realmente ser uma prova para ficar na história, uma prova para quem correr, ser uma prova inesquecível, com todas as atrações que a gente já estão divulgadas, né, já estão faladas, já estão
são tão ditas, né, nos meios de comunicação. Eu queria saber de ti também, se tu queria contar alguma história, contar alguma curiosidade, alguma coisa que já aconteceu na maratona de Porto Alegre contigo, ou que tu teve que fazer, alguma coisa inimaginável, assim, que também para dar uma descontraída também um pouco nesse final nesses últimos minutos que a gente tem aqui. Me pegou no contrapé agora, porque eu tenho muitas histórias assim, né, muitos acontecimentos, mas realmente quem sabe tu me ajuda aí, me ajuda que eu realmente não me ocorre assim, algo assim que seja... Eu acho que coisas importantes que aconteceram assim é que assim, eu acho que quando a gente trabalha junto há tanto tempo, um tem que ser um pouco mais rígido e o outro é um pouco mais coração mole, né, nesse processo todo, assim, né? E eu acho que tem duas ocasiões que me vêm na cabeça, assim, de que o teu coração mole fez com que a coisa tomasse uma proporção diferente do que talvez ninguém imaginasse, que foi Valmir Carvalho, né? É uma boa história. E Marcos Alexandre Elias também é uma outra baita história que só aconteceram por tua causa. Na verdade, o Paulinho, na edição deve ter sido 98 ou 97 também, que o Valmir Carvalho, um dos maiores maratonistas brasileiros, um grande amigo, dos grandes maratonistas brasileiros, ele chegou, uma coisa que inimaginável nos dias atuais, né? Faltando 5 minutos para a largada, ele chegou, colocou a mão no meu ombro e disse assim: ô Gaúcho, ele é muito calmo, ô Gaúcho, eu vim acompanhar a minha mulher, que ela vai correr a maratona, e eu vou correr também, eu estou me sentindo bem nessa semana, eu queria ver se tu conseguia me fazer a minha inscrição agora, 5 minutos. Aí eu cheguei na pessoa que fornecia o chip, que era o Miller, né, da Chiptime, tava ali, eu pedi um envelopezinho com o chip e falei para ele: escreve aí Valmir Carvalho, pronto, não precisa mais nada. E aí eu escrevi o Valmir, faltando 5 minutos para a largada, ele correu, ganhou, e se eu não me falha a memória, ele fez 2:13:31, eu acho que foi. Mas, ou seja, ele fez um tempo extraordinário, dos melhores tempos da vida dele, e ganhou a maratona. Então, quer dizer, se eu fosse alguém, assim, vamos falar essa palavra, prepotente, alguém, né, metido, eu não, né, simplesmente ia dizer para ele: não tem como fazer, eu não tivesse digamos assim, se eu não desse a oportunidade para ele participar, eu teria tirado uma vitória. Imagina o que isso significa para mim, né, que fiz isso, e para ele, que ganhou a maratona. Então isso é uma coisa marcante. E do Marcos Alexandre Elias, um mineiro que chegou às 9 horas da noite no jantar de massas lá no Galpão Crioulo, e chegou e disse: olha, eu vim lá de Minas, um amigo, não sei o quê, disse que era para falar contigo, eu não tenho inscrito. Ele estava inscrito, mas ele não tinha pegado o kit dele. Isso, ele estava inscrito e eu não peguei o meu kit, o meu chip, como é que eu faço? E eu vim de ônibus de lá, 20 e tantas horas de ônibus, né? E eu não tenho onde dormir. Não comi. Disse: tá, a primeira coisa, tu pega ali, vai no jantar de massa, te serve, come, depois nós vamos ver o resto. Daí a gente foi atrás, o teu irmão, não me lembro? Ele olhou pra mim assim, ele falou pra mim assim, nós estávamos no jantar de massa, lá ele olhou pra mim e falou assim: olha só, pega esse rapaz aqui, leva lá no ginásio da brigada, onde estava a entrega do kit, o kit dele tá lá. Tu vai ter que entrar lá, achar o kit dele, o número dele, e dá pra entregar pra ele. E depois tu pega ele e leva ele lá na Sojipa, que a gente conseguiu um alojamento pra ele lá na Sojipa, e ele vai dormir lá, e aí já ensina ele como é que amanhã ele faz a pegar o ônibus da prova, que vai passar no alojamento da Sojipa, e vai levar ele pra largada da prova. E aí eu fiz todo esse processo, eu não vou mentir que eu tava num mau humor desgraçado na véspera da prova, fiz a contragosto, tudo que ele mandou eu fazer. E aí conheci o Marcão, conversamos bastante durante aquele trajeto que fiquei com ele ali, com uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, que merecia de fato isso. E no outro dia o que aconteceu, no dia da prova? Sim, daí esse que a gente deu uma ajudadinha nele, né? No outro dia ele correu e ganhou a maratona. Então imagina, mais uma vez, se a gente não tivesse, a palavrinha é essa, não tivesse a sensibilidade, né? Que quem vai fazer alguma coisa, principalmente do tamanho de um evento como é a maratona, se não tiver essa sensibilidade, ele não está no lugar certo. Mas eu vou falar outro, já que tu pediu, eu lembrei de uma que para mim é das maiores. Isso aconteceu ano passado. Chegou um casal,
um casal de Santa Cruz com uma menina de 7, 8 anos. O pai e a mãe se inscreveram para correr os 5 quilômetros ou 10, não sei. Se inscreveram e inscreveram a filha para correr a maratoninha, uma criança. E aí eles chegaram lá, entraram na fila, pegaram o chip dos dois e o chip da menina não estava, a inscrição da guria não apareceu. Daí nós fomos na pessoa que, no Dimitri, que fazia a inscrição, cara do Sportif. Daí ele olhou, chamou a pessoa aqui, aquela sutileza dele, e mostrou assim, olha, o senhor fez realmente a inscrição do senhor, da senhora, mas da filha o valor era diferente, a senhora não finalizou a inscrição. Tá aqui, ó, eu não errei nada, ela não vai poder correr. Ele falou alguma coisa assim. E tu também ficou ruim da cara comigo, né? Aí eu falei, disse assim, não, ela vai correr sim, pode parar de chorar, a guriazinha chorando, abraçado do pai, pode deixar que tu vai correr. Eu falei para ela, fica tranquilo. Fui lá no chip, peguei um número do cara, do fornecedor, peguei um chip, um número, dei para a menina, ela correu, e a parte melhor foi no final, que o pai e a mãe vieram se abraçar e me choraram. Chorei, eu estou chorando até agora. Né? Então, assim, isso é algo inexplicável e impagável, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter para fazer um evento desse tamanho, tem que ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade que ele tem com todas as pessoas, porque assim, ao contrário de mim, ele responde todos os WhatsApp que mandam para ele responde todo mundo, ele atende todo mundo super bem, e é por isso que eu proíbo ele de ir na entrega do kit. Porque senão a maratona na entrega do kit tem 45 mil pessoas inscritas ao invés de 25 mil inscritos. Mas assim, lógico que eu acho que tudo se resolve com bom senso, tudo tem que ter, né? Logicamente a gente segue o regulamento da prova. Não adianta agora a pessoa que está assistindo esse podcast vai te procurar agora da manhã que não se inscreveu e tu vai achar que tu vai inscrever ela, né? Porque não tem como. Mas geralmente, justamente porque agora, né, 25 mil inscritos, 25 mil camisetas, 25 mil material todo, né, pronto, não tem como a gente ficar abrindo exceções. Lógico que por vezes a sensibilidade dele passa por cima da gente e faz as coisas acontecerem e que trazem, no final das contas, boas histórias aí. É isso aí. Quer deixar mais algum recado? Quer falar mais alguma coisa? A gente está se caminhando já pro final desse bate-papo aqui. Eu quero só te ouvir mais um pouquinho, já que é difícil de fazer tu falar. Tá bom, dá para ficar mais um pouquinho. Não, eu realmente agradeço a oportunidade, estou feliz, mais uma vez agradecendo o presente que eu ganhei da Olympus aí dos meus 50 anos de atletismo, né? E dizer que vamos nos dedicar ao máximo, como sempre, para fazer o nosso melhor. Se falharmos em alguma coisa, vamos corrigir para a próxima e vamos seguir em direção à 41ª edição. Muito obrigado. Então tá, eu acho que vamos finalizando por aqui esse episódio, que é um episódio que eu queria há muito tempo fazer. Acho que há uns 4 anos eu queria bater esse papo aqui com ele. Quero fazer mais alguns, que eu acho que a gente tem muita história, ele tem muita história no mundo do atletismo, no mundo da corrida. Tem muita coisa que eu queria ter perguntado que eu não consegui perguntar, porque não deu tempo. Então, eu acho que já fica marcado que ele será aceitar, a gente já vai fazer mais pelo menos uns 25 episódios aí para lançar na sequência aí, depois da maratona, com calma, com tranquilidade, a gente bater um papo aí sobre corrida, sobre história, sobre atletismo, tá bom? Um abraço para todo mundo aí que nos assistiu até aqui, e já se fica se preparando, já viu o convite para a Maratona de Porto Alegre de 2026, a 41ª edição. Contamos com a presença de todo mundo que correu, como ele sempre fala. Quero que todo mundo que correu a prova esse ano volte o ano que vem e traga um amigo, que a prova vai ficar maior ainda.